Deixa eu só ajeitar aqui. 356, né? Eu vou ler por aqui. Cristo não representa somente uma raça e não pertence a uma só nação. É por excelência universal, porque o seu amor é o mesmo de Deus. Viemos ao encontro de Vossa Alteza, em nome da paz, para apartar irmãos em luta contra irmãos. Quantas viúvas e mães neste momento choram e sofrem a perda de seus companheiros e filhos? Quanta calamidade se alastra por muitos países por causa de simples vaidade de conquista? Na verdade, vos dizemos que ai daqueles que provocaram essas guerras em nome de Deus, ai daqueles que desencadearam essa discórdia entre nações, ai daqueles que ainda alimentam ódio entre irmãos. O próprio Jesus é quem disse: pagará centil por centil. Nobre sultão, o Cristo é Cristo livre, não está preso debaixo de alguns palmos de terra, e sendo príncipe da paz, não veio insuflar as guerras. Camel ouvia em silêncio profundo, remoendo ideias e selecionando pensamentos. Tinha em sua mente, de fácil raciocínio, a imagem de Maomé e buscava no Alcorão preceitos com os quais pudesse contestar a linguagem inspirada de Francisco. Orava mentalmente, buscando recursos para dizer alguma coisa. No entanto, o coração não permitia que falasse o contrário daquilo que ouvia da boca do santo de Assis, cuja presença, quando falava, mudava o ambiente, fazendo quem o ouvia respirar uma atmosfera de amor, de paz e fraternidade. Camel estava como que preso a conceitos diferentes dos que estava acostumado a ouvir, partindo da religião em que nascera. Sentiu que precisava verdadeiramente aprender mais do que sabia acerca de outras religiões e mesmo de outros povos. Sentiu-se fraco diante daquele homem sem expressão física, de pés no chão e túnica que o tempo já começara a destruir. Nem os seus servos se vestiam tão mal assim. Entre mentes monologava: vestes e sandálias não falam nem pensam, e as companhias não valorizam o acompanhado. Vejo-o como realmente é, vejo e admiro a sua alma, o espírito que me fala. E esse é grande pelo que é. Por Alá, que homem é esse? Olhando para Francisco com os olhos marejados de lágrima, deu sinal para que os seus servidores saíssem, mesmo mesmo aquele que não se afastava um só momento da sua companhia. E ficaram os três homens em profundo silêncio. Talvez fosse a primeira vez que o sultão manifestava humildade diante de alguém, mormente de um estrangeiro na posição de inimigo. Passou as mãos no gordo rosto, com ímpetos de tirar o turbante da cabeça, e falou na frequência que pôde imprimir a sua palavra. Bom homem, a força religiosa que me sustenta o coração parece ter anulado o meu raciocínio. E como não encontro pessoas como tu, que falam o que pensam, na inspiração que lhes cabe, pela meditação que o seu Deus sente bem em lhes falar, fico isolado de outras ideias de Alá. Se nunca pensei no que ouvi, penso que tem lógica o que dizes, e vou me servir dessas ideias como sementes dentro de minha cabeça, e pedir no poder superior que, se elas forem parceiras da verdade, que me ajude a tratá-las como sendo o melhor para mim. Peço-te
que rogues a teu Deus por mim, a fim de que eu possa ser eu mesmo, sem sofrer influências que não sejam as ditadas pela verdade. Quando dou ordens que contrariam o andamento natural das coisas, sinto que estou ultrajando a própria consciência. No entanto, a vaidade me instiga para tal, de sorte que, no mesmo instante, sinto-me bem ao aplicar a lei que eu mesmo já acho conveniente. Como disseste, devemos no mundo trabalhar uns pelos outros, como se fôssemos uma só família, a família universal de um Deus único e verdadeiro. Ao invés disso, promovemos a nossa revelia de visões das coisas sagradas, levadas pela posição que ocupamos diante do povo, que muitas vezes exige de nós o que não queremos fazer. Se não fizermos, esse mesmo povo nos agride e, pela violência, nos expulsa do lugar que ocupamos. A coragem quase sempre nos falta e deixamos de cumprir o dever de honra junto à nossa consciência, que nem sempre está acordada. Sinto que, na teoria, está certo no que fala, mas na prática, nesse país onde o teu Deus de amor não é conhecido, é impossível viver dessa maneira. Não acabas de dizer que os próprios dirigentes da tua religião fogem ao dever? Como a massa humana poderá entender aquilo que os que falam não vivenciam? Ficará sempre na pauta das histórias, mais nada. Vejo que és um homem diferente dos outros, principalmente nos da religião a que chamas cristã. O teu mestre foi divino, porém, seus continuadores humanos são de classe muito inferior, em se comparando com o mensageiro dos preceitos que ora esboças. Não quero, nem me acho na posição de ferir alguém, mas os teus chefes na terra, se é isso que devo falar, são uns inúteis, na guerra e na paz, e principalmente nesta última. Vejo também que és um homem corajoso, um soldado sem armas, porque elas provam que não lutamos pela paz, e sim para anular os inimigos e destruir as coisas que chamamos santas. Não me esquecerei do que falaste e da tua presença que muito me anima para o lado do bem comum. Não vejo nesta hora o que vestes e o que calças. Não levareis em conta se és corajoso pelo exército de Roma, mas admiro-te pelo que és, pelo que podes mostrar e pelo que deves ser. O sultão teve várias vezes vontade de beijar as mãos de Francisco de Assis, pela sua humildade e seu interesse pela paz da coletividade. Notou, no intervalo das suas palavras, que aquele homem simples à sua frente era verdadeiramente o cidadão universal. Tinha certamente uma pátria, a pátria do amor, sentimento que nunca encontra barreiras para manifestar-se. Não se curvou diante de Francisco pelo entrave da posição que ocupava e pelo conhecimento que a sua estrutura lhe impunha. E ainda mais, o seu povo nunca saberia entender isso. No entanto, um espírito de alta envergadura que o inspirava nas conversações e no modo de ser, vê-lo com toda a ternura que lhe competia agir, diante de tamanha ajuda ao seu tutelado. Esse espírito era Maomé, que, com todo o seu acervo de qualidades conquistadas na lavoura do tempo, beijou as mãos de Francisco, segredando em seus ouvidos psíquicos: caro companheiro em Jesus Cristo,
Quero-te com o mesmo amor que dispensa aos outros, na linha de trabalhos que empreendeste diante da calamitosa situação em que se encontra o mundo, nas investidas que as sombras incentivam, como as cruzadas e os tribunais do Santo Ofício. Aquele que abraçaste como teu mestre, também o tenho como guia espiritual. Foi sob as suas bênçãos que tive a oportunidade de formar um agrupamento com ideias renovadas. Diferente dos velhos preceitos que escravizam as almas sem lhes dar direitos que lhes pertencem como seres humanos, filhos do mesmo Pai Celestial. Na época em que vesti um corpo de carne, também fiz guerra e venci. Fiz uma peregrinação a Meca, questionei a massa para a crença que formulara, donde saiu o Alcorão, escrito em couro de animais, por processos que a humanidade deverá conhecer no futuro. Cometi muitos erros e procuro repará-los, por meios que neste momento observas, de induzir as criaturas que no momento ocupam lugares de destaque, representando um Maomé que alimenta outras ideias, um Maomé que procura o Cristo como sendo o sol que nunca se apaga no turbilhão da vida humana e espiritual. Um instante só. Opa, eu sem querer apertei aqui e saiu. Epa, gente, eu fiz bobagem aqui na minha parte. Agora vai. Agradeço pelo que fazes por esse sultão. Como veste essa criatura, e isso já é algo de grandioso. Como nós trabalhamos pela unidade espiritual da Terra, no entanto, as dificuldades encontradas são difíceis de serem removidas. A tua presença para nós é de grande valia, pois no ambiente que fazes, no campo dos sentimentos, agimos com mais eficiência. Já conquistaste um grande tesouro sobremaneira divino, o tesouro do amor. Francisco, esse a quem chamas de teu mestre, o é também para nós, e eu considero-me um simples mendigo diante desta figura incomparável, sem expressão no verbo do mais eloquente tribuno, e sem condições de ser retratado pelo pálido concurso da escrita. Querer explicá-lo em sua grandeza será diminuí-lo. Foi como que um seu precursor para avivar nos árabes a crença em Deus, o Alá, que eles tanto amam, sem ainda compreendê-lo. A massa não pode, por enquanto, conhecer a verdade do modo pelo qual nós a conhecemos. Há muito trabalho a fazer nos corações das criaturas, e os dirigentes religiosos gastam todo o tempo em construções exteriores, como se a paz e a felicidade morassem fora de nós. Eu te compreendo como me compreendes, no alto sentido do amor universal. Por último, quero agradecer-te pelo que fazes, e este que estimo e ajudo na sequência da minha missão, que só terminará quando terminar o ódio entre as raças e castas. Que Deus nos ampare. Enquanto Francisco... Ismael, acho que a gente podia dar uma paradinha, né? Agora que eles dão esse intervalo no diálogo deles, né? E refletir um pouco sobre tudo que foi dito, né? Que assim, de uma beleza, de uma profundidade, assim, no momento em que o sultão, né, analisa Francisco, né,
e vê externamente uma coisa e sente internamente outra, né? Como a gente se preocupa muito, às vezes, com o externo, de tudo ao nosso redor, e esquece de ver a essência das coisas, né? Então ele via ali uma coisa que externamente não tinha o menor sentido, ele está parado diante dele. Mas ele percebia que internamente, no íntimo de Francisco, era como se ele estivesse diante do mais alto ser que ele pudesse imaginar. E também no momento em que ele fala da sequência, não só do cristianismo, né, mas isso infelizmente foi acontecendo com todas as religiões, seitas, agrupamentos, né, que iniciaram, né, com uma essência extremamente divina. Isso depois foi entregue a homens. Homens que, obviamente, não têm o mesmo grau de conhecimento, de evolução, de espiritualidade do que os mestres que trouxeram, né? Aqui no caso ele fala especificamente de Cristo e o cristianismo, né? E como isso influenciou o desenvolvimento conturbado de praticamente todas as religiões que a gente conhece, né? No evoluir da humanidade, né? Porque não é simplesmente porque é ligado ao Cristo que tudo funciona, tudo é verdade absoluta, tudo é perfeito. Todas essas religiões são conduzidas por homens, como nós aqui, com virtudes, com fraquezas, com crenças totalmente ainda equivocadas perante a suprema sabedoria. E isso a gente tem que analisar bem dentro de nós, né? Entender essa busca que a gente tem que fazer constantemente ao que realmente representa a intimidade de cada um, de todos ao nosso redor. E tem um outro momento aqui que ele falou, que agora eu já não sei mais onde está, que eu senti muito o grupo em si. A coisa de deixar esse sentimento, se você perceber se aquilo está ali, não importa a origem, se ela é simpática, se você é simpático a ela ou não. Se você sente que aquilo realmente está relacionado ao bem, que deixe fluir. De Jair e Ismael levantaram a mão aí. Eu só queria falar que da irradiação que ele e Francisco emite. Porque a primeira vez que quando esse sultão viu Francisco, qual foi a reação dele? Dar risada, porque ele se pegou no eu exterior dele. A partir do momento que Francisco se aproximou dele, começou a falar aquelas coisas que eu não me lembro mais, ele começou a mudar a vibração de Francisco, fez com que ele mudasse e aflorasse no coração dele aquele sentimento cristão, que ele queria até, no caso, ele sim foi inclinado a querer beijar a mão dele, né? Mas em virtude da posição dele, ele não inclinou. Mas isso tudo que eu quero te falar, que não existe diferença espiritual, porque tudo aquilo é uma vibração espiritual do Francisco, esse que a gente está lendo, do Francisco que poderá chegar próximo de nós. Então, o Francisco, quando ele chega próximo da gente, se a gente tiver esse merecimento, nós teremos todo esse sentimento de amor cristão profundo, porque é o real. Tanto faz a matéria, como eu estou falando, se querem falar, tanto faz se está na matéria ou fora da matéria, a radiação é a mesma. Ele se aproximando de todos nós sentiremos essas mesmas coisas que ele acabou de descrever aí, é isso. Nessa parte dessa conversa com Francisco e do sultão, me vem também a ideia da universalidade, a universalidade que para onde a humanidade está caminhando, aonde viveremos em uma só espiritualidade, que é baseado nas próprias leis naturais dessa multidimensionalidade que nós vivemos. Ali, o Francisco, a princípio, se apresentando como um cristão, e o sultão
como ligado ao islamismo, mas ali eram espíritos falando do amor. Espíritos que já compreendiam uma linguagem. E eu me lembrei no livro Transição Planetária, quando aconteceu o tsunami, o Manuel Filomeno, ele se colocou em um chamado que teve no mundo todo para espíritos irem lá ajudar na calamidade, porque do ponto de vista espiritual estava precisando muito. E ali, o Manuel Filomeno se ligou com espíritos do mundo todo, e tinha ali islâmicos, tem até uma conversa com um que era o islâmico, e a gente vê que quando a gente desencarna, tá tudo ligado ainda com o grau evolutivo. Quanto mais espiritualmente a pessoa caminhar, mais universal, mais ela transcende ainda as formas da cultura, da religião. Então, ali a gente vê que eles já estavam abertos ao diálogos, mas eles ainda traziam ligações com seu contexto. Manuel Filomeno, ele se apresenta como um espírita, ali ele no islamismo, mas já com uma visão totalmente diferente, já mais universalista. Em planos acima ainda, é um processo ainda muito além, sabe? E isso acontece com, por exemplo, o Esperanto. Tem um livro da FEB chamado, que se chama assim, a Língua que Veio do Céu, que é uma compilação que eles fizeram do que os médiuns, eles escreveram a respeito do Esperanto. Então começa com o Chico. E o Chico, ele psicografou um livro chamado Esperanto como Revelação, que é que o espírito se chama Francisco Valdomiro Lorenz. Ele foi um médium que, inclusive, que reencarnado, ele escreveu livros. E aí depois ele, desencarnado como um espírito, ele psicografou pelo Chico. E ele fala a importância do Esperanto como uma forma dos povos se conectarem. Porque grande parte da humanidade, uma grande parcela, quando desencarna, ainda está ligado com a sua cultura, com a sua língua, com a sua religião. E no plano espiritual, porque lá mostra que o Esperanto surgiu 800 anos antes de vir para a Terra, nos planos espirituais. Era uma língua que era para servir para os povos, para as pessoas se encontrarem e se comunicarem. E no livro Memórias de um Suicida, tem lá uma universidade onde o espírito ficou. Tem uma universidade do Esperanto, onde tem encontros com pessoas do mundo todo que vão para se comunicarem, para conversarem. Então, é o começo dessa visão universalista, todos os povos unidos, uma só religião, que é a religião do amor, sem fronteiras, né, formando realmente um planeta de fraternidade. Então, eu vejo esse encontro dessa forma, sabe? Opa, Silvio. Só rapidinho, que já está praticamente na hora. Ouvindo você e o Djair, me veio um outro, digamos assim, um insight, né? Que nós, né, no geral, a humanidade, ela tem ainda uma necessidade de individualizar as coisas, né? A gente se refere à figura de Francisco, à figura de Maria, ao santo tal, E, na verdade, essa coisa vai se desenvolvendo, eles vão se juntando, né, digamos assim, ou vão se juntando a eles, né, outros espíritos da mesma compreensão, da mesma intensidade de sentimentos, que, na verdade, vai se formando, né, o que a gente fala tanto aqui da egrégora, né, que qualquer um daqueles espíritos, se vier falar conosco, a gente não vai saber se é Francisco, se não é Francisco, se é Maria, se não é Maria. Vou dar um exemplo bem aqui do nosso momento, se o Pietro Baldi vier aqui, o que ele vai extravasar a partir dele, a gente vai, é Francisco. Se um outro espírito extremamente ligado a Maria tiver aqui, a gente vai dizer a Maria, porque as egrégoras vão se formando a partir disso, vão se tornando, aí a essência do um só. Todo mundo sente a mesma coisa, a mesma percepção, o mesmo sentimento, o mesmo amor, e não tem como diferenciar. Isso ainda é uma necessidade que a gente tem, né? A gente personaliza, né? Para poder canalizar.
o nosso sentimento. Isso é normal. Com o tempo, a gente provavelmente vai perdendo isso. Mas foi uma coisa que me veio agora na cabeça, né? Na verdade, esse crescimento, né? Nessa frase que a gente repete tanto, somos um só, a gente não é que vai perder a sua individualidade, mas vamos ser exatamente a mesma coisa, daqui para frente, por toda a eternidade. Só pegando esse gancho aí rapidinho, no fundo, vamos falar assim, entre aspas, procuradores espirituais. Eles representam, eles sentem e praticam aqueles ensinamentos daquelas pessoas, como você falou, desses santos aí, é isso. Que benção. Jair, pode falar, pode ficar à vontade, viu? Eu já coloco aqui, mas só para procuradores espirituais. Porque, no fundo, são procuradores, eles representam, né? Eles exprimem, sentem e transmitem aquilo desses santos que estão próximos que ele segue. Como nós seguimos Francisco, então, como aquilo que ele acabou de falar, nós somos procuradores, entre aspas, de Francisco, né? Isso. É isso. Amém.